Aí. Então, boa tarde, pessoal, primeiramente, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas à apresentação de características gerais dos répteis. Essa parte do GES. Eu sou o Bruno e eu vou introduzir a vocês esse grande e diversificado grupo de, sei lá, bichos que rastejam, escalam e tem até os que voam. O grupo dos répteis. E eu pensei que não é a melhor forma de iniciar um assunto do que começar com a sua história, né? E por que não uma árvore filogenética? E eu vou começar aqui apresentando sobre o contexto evolutivo desse grupo. Então vamos começar a falar aqui no finalzinho do Paleozoico, nessa era, um pouco antigo. Finalzinho do Paleozoico, foi notado que a seleção natural favoreceu a existência de alguns grupos específicos de vertebrados, que apresentavam aberturas essas nos crânios. Os anápsidos são basicamente os anápsidos, os que não apresentavam aberturas, os sinápsidos, os que apresentaram uma abertura no crânio, abertura extra, e que, por sinal, esse grupo posteriormente originou os mamíferos, e o grupo dos diápsidos, que apresentavam duas aberturas craniais extras. Os répteis que existentes hoje, são descendentes desse grupo dos diápsidos. Dessa forma, apenas esses anápsidos, né, que sobraram não deixaram descendentes. Tem até uma discussão interessante sobre os quelônios também, a respeito do crânio deles, mas isso aí enfim, já foi argumentado. Então, basicamente, esse é o nosso ponto de partida, os diápsidos, que já podem ser considerados répteis aqui, tá bom? Então, na primeira, de certa forma, divisão notável desse grupo, observamos a origem do grupo Squamata, os lagartos, e também as cobras, né, enfim, aí subdividir em lagartos, cobras, que, para quem não sabe, né, vale sempre ressaltar que as serpentes são um grupo específico de lagartos, que no decorrer do processo evolutivo, eles acabaram perdendo os membros. Serpentes. A cobra são um tipo específico de serpente, vale lembrar também essa nomenclatura. Beleza, esses Squamata, a gente vai falar tudo separadamente, posteriormente aqui. Além desse grupo, originou-se também a linhagem dos répteis, desse grupo denominado Rhynchocephalia, que ele perdura também até hoje, tem essa linha aqui, ó, perdura até hoje, com a incrível quantidade de uma espécie vivente, que é o tuatara, que vive, se eu não me engano, numa ilha da Nova Zelândia, lá na Oceania. Tinha que ser, né, na Oceania, enfim. Ele ainda vive lá, ele não é um lagarto, vale lembrar, mas ele é um réptil também dessa linha aqui, dessa linhagem, desse grupo Rhynchocephalia. Além disso, também não dá para esquecer dos testudines, os quelônios, as tartarugas, cágados, e enfim. Além disso, a outra linhagem proveniente desse clado dos diápsidos surgiu um pouco antes da extinção permotriásica, um pouquinho mais ou menos aqui, e ele é dominado o grupo Archosaura, dos arcossauros. O grupo Archosaura derivou dois grupos principais, basicamente, os Pseudossuchia, que posteriormente originou os crocodilos, a linhagem dos crocodilos, e os Ornithodira, que é o ancestral comum mais recente entre o grupo Pterossauro e Dinossauro, tá? Basicamente, beleza. A partir daí, o grupo Dinossauria, ele originará basicamente três grupos principais de dinossauros. Aqui já começa os dinossauros, no meio para o final do Triássico, e a partir daí até o Cretáceo. Enfim, o dinossauro, ele origina esses três grupos, os sauropodomorfas, né, que é a linhagem dos famosos dinossauros pescoçudos, como o Diplodoco, os Ornitisquia, que são os dinossauros com bico, como o Triceratops, e a linhagem dos Theropoda, que é dos famosos Tyrannosaurus rexes, e qualquer outro, Carnotaurus, sim, tem vários desses aí. Que, enfim, eles são essencialmente a linhagem de dinossauros carnívoros, essencialmente, e que no futuro, um pouco distante, né, Jurássico, Cretácico, enfim, originaram as aves, que porventura vai ser o tema de uma próxima apresentação aqui, se não me engano, de quinta-feira. E, enfim, e tem essa linhagem também dos terópodes.
Vale lembrar que por causa do surgimento, né, das aves, o grupo dos répteis, né, répteis, o reptilia, isso que eu queria dizer, ele é considerado um grupo parafilético, um grupo artificial em cladística. Isso quer dizer que os descendentes não compartilham características que definem o grupo dos ancestrais, sabe? Os répteis. No caso, chega um ponto nas aves que param de apresentar essas características. E, além disso, eu vou comentar só por cima aqui, que depois vai apresentar mais detalhadamente. O grupo Squamata, ele também é subdividido em várias outras seções, como o Geckota, que é o dos geckos, né, das lagartixas, Lacertidae, e iguânia, serpentes e afins. É isso. E com essa revisão histórica e filogenética, eu passo a palavra para a Luísa. Vou falar um pouquinho agora. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais desses répteis. Eles são do reino Animalia, do filo Chordados. São animais vertebrados tetraploides. Tetraploides porque são um agrupamento que reúne todos os vertebrados, total de 4 membros. Como citado pelo Bruno, é um grupo parafilético e vem do latim reptare. Reptare no latim significa rastejar, que é o comportamento da maioria desses répteis, que eles costumam realmente rastejar. A pele dos animais é dotada de escamas e placas ósseas, o que ajuda a não perder água. E são animais ectodérmicos, que possuem a capacidade de utilizar fontes externas de calor para regular a temperatura corporal. Por isso que é muito comum, durante o dia, se observar nas margens das lagoas, jacarés, tartarugas tomando banho de sol. E dessa forma, eles estão realizando a termorregulação. Também são animais que possuem hábitos bem variados, podem ser carnívoros, onívoros e herbívoros. E uma boa parte dos animais são predadores. E muitas vezes estão no topo da cadeia trófica, como o exemplo dos jacarés e algumas serpentes. Esses répteis também possuem algumas anfibénias, lagartos e cobras, e tartarugas que são consumidores secundários, pois alimentam os insetos, e também alguns lagartos e tartarugas que são herbívoros, e ainda tem algumas iguanas e lagartos que consomem folhas, frutos e atuam como dispersores para várias espécies de plantas, tendo uma grande importância aí. Os répteis, eles ocorrem praticamente em todo o nosso ecossistema brasileiro, e por serem ectotérmicos, eles estão especialmente nas regiões mais quentes, né? Mais de um terço da nossa fauna ela é endêmica, então só ocorre aqui no nosso território brasileiro, e também muitos desses animais, eles são especialistas em habitats, eles só conseguem sobreviver em um ou poucos ambientes, né? E a maioria dos lagartos, serpentes, elas não conseguem sobreviver em áreas que foi devastada pela ação humana, como exemplo de pastos, plantações, pinheirais, eucaliptais, tudo isso que acaba que tira o habitat do animal e leva a uma vulnerabilidade, né? Por outro lado, também tem algumas espécies que conseguem se beneficiar dessa alteração de habitat, que é o meu exemplo da cascavel, que consegue ter aumentado ainda seu número devido a conseguir invadir áreas abertas que são criadas pelas derrubadas de florestas tropicais. Então, elas conseguem sobreviver a e se adaptar, né? Aí, pode passar para mim, por favor? Obrigada. A respiração desses animais é pulmonar e eles possuem a reprodução sexuada, embora alguns façam a reprodução por partenogênese, que é quando a fêmea ela produz ovos sem que haja uma fecundação. Então, ela origina clones de si própria, que é o exemplo de alguns lagartos e serpentes. Então, não precisa de um parceiro, como é diferente de outros, né? E a fecundação ela é interna e geralmente apresentam óvulos copuladores. Nos crocodilianos nós temos o pênis normal e nos lagartos e serpentes temos o hemipênis. E aí ela permite a transferência direta do esperma para o interior do corpo da fêmea. Esses animais eles podem ser ovíparos, com ovos grandes e ricos em vitelo, com casca córnea ou calcária e anexos embrionários, que formam os ovos amnióticos. Esses ovos são geralmente postos em covas, rodeados por vegetação e decomposição, e assim são mantidos quentes, né? Há também alguns répteis que retêm os ovos ou embrião dentro do corpo durante o desenvolvimento, que é o caso de algumas serpentes, lagartos, e aí, nesse caso, já nascem juvenis e totalmente formados. O desenvolvimento desses animais são sempre direto, então não há fase de larva, e os cuidados parentais, normalmente, eles são bem raros.
Algumas exceções, como tartarugas, lagartos ou jacaré, que perdura por 2 anos, mas em sua maioria são bem raros mesmo. Eu botei para ressaltar também sobre a importância socioeconômica, que embora todo animal, né, tem sua importância, como eu falei, tem uns que são dispersores de plantas, de sementes, e todo animal tem sua importância, mas eu botei serpentes para falar sobre a composição do veneno, que de cada espécie é diferente, e é uma matéria-prima para a indústria farmacêutica, como o exemplo da jararaca, que conseguiu, através do veneno dela, gerar o medicamento captopril, que é um medicamento muito importante usado hoje em dia para hipertensão. E também sobre o risco de extinção, eu botei as tartarugas, porque tem sido bem ressaltado hoje em dia sobre os plásticos nos oceanos e tudo mais, e a perda de habitat desses animais, mas também, como eu falei, as serpentes, lagartos não conseguem sobreviver, porque são especialistas em habitats. Então, quando a ação humana interfere muito nesses lugares, essas populações elas entram em declínio. E também devido às mudanças ambientais, né, como as climáticas. E a poluição do ar e da água, e também a carne dos cágados, tartarugas, jacarés, lagartos, serpentes, elas podem ser consumidas. Então, a caça também é um problema para esses animais, e o couro dos crocodilianos e serpentes são utilizados para a confecção de diferentes acessórios que compõem o vestuário humano. Então, é outro fator que tem levado essas populações para declínio. E também sobre o sexo dos filhotes, que ele é determinado pela temperatura do ambiente em lagartos, jacarés e tartarugas. Então, as mudanças climáticas afetam muito esses animais. Aí eu passo a palavra para a Beatriz. Boa tarde, gente. Se estiver tocando um carro de som aí, por favor, não reparem. Eu vou falar de maneira bem geral, assim, sobre os principais grupos da classe reptília. E responder aos répteis, né? Ô, gente, eu só perguntar aqui rapidinho, tá muito alto o carro de som, tá atrapalhando. Tá tranquilo. Tá bem baixinho. Não, tá tranquilo. Ah, tá, porque aqui tá bem. Pode continuar. Enfim. Os répteis atuais, eles são representados pelos clados testudines, crocodina e escamato. E, atualmente, esse grupo inclui mais de 9.300 espécies. E no Brasil, são reconhecidas 744 espécies de répteis, sendo 6 de jacarés, 68 de anfisbênia, 386 de serpentes, 248 de lagartos e 36 de quelônios. A primeira ordem é a crocodília, né, que são dos jacarés e crocodilos, no geral. E eles são um grupo que faz parte dos Archosaura, como o Bruno explicou no começo. Eles podem ser de pequeno ou grande porte, predadores de emboscada, consumidores oportunistas, e eles têm hábitos semiaquáticos, né? E, no geral, eles são abundantes em regiões de alta pluviosidade, como rios, lagos, estuários, e algumas espécies podem até se adaptarem quando ocorre algum período de seca, com a construção de tocas e outros mecanismos. E o comprimento desses animais, eles variam bastante. Alguns pode variar de 1,2 metros a quase 8 metros, e a massa corporal pode variar de uma dezena de quilos até 1 tonelada. Eles estão distribuídos em todos os continentes, exceto no Antártico, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como mostra nesse mapa. E existem 3 famílias, né? E no mapa mostra a distribuição dessas 3 famílias, né? Que os Crocodilidae, eles são encontrados na América, do sul ao norte. Os Crocodilidae não, os Alligatoridae, desculpa, gente. Os Crocodilidae são encontrados na África e no Sudeste Asiático. E os Gavialidae são encontrados também na Ásia, né? Próximo à Índia ali. Não pode passar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas famílias. Os crocodilidae, eles apresentam um grande porte e eles costumam predar vertebrados e invertebrados e habitam aí os ambientes aquosos, alguns estuários, ambientes costeiros, e também eles consomem muito peixe, inclusive tem algumas espécies que podem consumir até tubarões.
E nessa imagem eu coloquei o crocodilo do Nilo, que é um dos maiores do mundo, né? A outra família são os Gavialidae, que eles são crocodilos especializados em piscivoria. E uma característica bem marcante dessa família é o focinho que fala. O focinho que é bem curto, longo e fino, né? E nessa família é encontrada apenas uma espécie, que é o gavial indiano. Eles não apresentam grandes perigos para grandes vertebrados, eles só consomem mais peixe mesmo. E os Alligatoridae são generalistas e, em geral, eles predam vertebrados e invertebrados no ambiente aquoso, e eles também podem consumir restos putrefatos, isso. E uma curiosidade bacana deles é que eles apresentam uma mordida muito potente, tanto no meio dos crocodiliformes quanto dos vertebrados atuais. E aqui eu separei as principais espécies encontradas no Brasil, que o jacaré de papo amarelo, o jacaré do Pantanal, pode passar, o jacaretinga, jacaré-açu e jacaré-coroa. E eles são encontrados nessas grandes bacias hidrográficas brasileiras, alguns em estuários. A próxima ordem é dos testudinhos, que esse grupo reúne tanto quelônios terrestres quanto os de água doce e marina. E o casco é a principal característica dos indivíduos desse grupo, é a característica mais distintiva. E eles estão associados ao padrão de vida desses animais. O formato, o tamanho, as manchas, assim, são muito importantes para diferenciar as espécies e as famílias. E essa ordem dos testudinhos, eles estão divididos filogeneticamente em dois grupos. Os Cryptodira, que apresentam a retração do pescoço, antero-posterior, né, para frente e para trás, e os Pleurodira, que apresentam a retração do pescoço lateral. Os Pleurodiras são popularmente conhecidos como cágados, e muitas famílias, né? E eles são de água doce, semiaquáticos e de cascos aciatados. Aí eles também apresentam uns dedos providos com umas garrinhas. E essa palavra cágado é uma designação mais informal para espécies de quelônios em que vivem em água doce e apresentam essa morfologia de casco achatado mesmo. E eles são encontrados em ambientes de rios, córregos e lagoas. Os criptodiras, eles representam a maior diversidade dos quelônios. E eles são encontrados em todos os continentes, menos na Antártida. E esse grupo inclui os jabutis, né, que é um nome popular mesmo, que são as tartarugas terrestres, que diferem das outras, né, porque a carapaça delas é um pouquinho mais alta, não é achatada como a dos cágados, e elas possuem as patinhas semelhantes a de elefante mesmo, mais pequenininha. Pode passar. E o termo tartaruga também é utilizado para alguns representantes da subordem Cryptodira, e eles também vivem tanto em ambiente de água doce como de água salgada. E alguns exemplos são a tartaruga tigre d'água, né, que ela também é muito utilizada como pet, e a tartaruga verde, que vive no mar e é muito linda. Pode passar. E a terceira ordem é a dos esquamato, que incluem lagartos, serpentes e anfisbênia. E a monofilia dos esquamato é sustentada por diversas sinapomorfias, e as mais evidentes são a fenda cloacal transversal, a existência de hemipênis, a função dos ossos pré-maxilares durante o desenvolvimento embrionário e a extensa cinese craniana. Os lagartos, eles são extremamente cosmopolitas, ou seja, eles são encontrados no mundo todo e eles podem alcançar mais variados tamanhos, né?
Um exemplo dessa variação de tamanho é a lagartixa, que encontra, tipo, na casa de todo mundo, ela é bem pequenininha, e o dragão de Komodo, que é um bicho enorme, que tem 3 metros, né? E eles pertencem à mesma ordem. E a grande distribuição do grupo é indicação das adaptações ecológicas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais. São ambientes diversificados de climas frios ou quentes, extremamente áridos, habitats marinhos ou de água doce, de regiões de planície e montanhosas. E a maioria dos lagartos é insetífera, mas algumas espécies apresentam uma dieta especializada. Alguns podem se alimentar de flores e folhas, outros podem se alimentar de um determinado tipo de espécie, tipo algumas espécies se alimentam só de formigas. Então, isso varia muito também. E conforme a espécie, o corpo de um lagarto pode ser longo e cilíndrico ou achatado dorso-ventralmente, né? E o padrão das escamas, principalmente na região da cabeça, assim como os cascos da tartaruga, são muito importantes para identificar com maior precisão a família ou a espécie que esses animais pertencem. Eu coloquei algumas espécies, assim, uns bichos encontrados no Brasil, né, os lagartos, porque existem muitas espécies e nunca daria para colocar nessa apresentação. Aí tem o teiu, que na verdade são gêneros desses lagartos, né, e são muito comuns aqui no Brasil. Esse lagarto verde também, que ele é endêmico apenas da região sudeste, e eu achei interessante esse calango do sertão, que ele foi descoberto em 2016, no Nordeste aqui do Brasil. E temos também o Amphisbaenia, que faz parte dos escamata, e eles têm um hábito fossorial e são os únicos escavadores verdadeiros entre os répteis. Eles são conhecidos como cobras de 2 cabeças, mas na verdade eles não são cobras, nem têm 2 cabeças. E eles cavam túneis, né? Eles são capazes de dar marcha ré nos túneis escavados. E essa característica que denomina esse grupo. E um fato interessante sobre esse grupo de animais é que esses répteis podem ter um papel muito importante, semelhante ao das minhocas, por causa da escavação permanente no solo das florestas, que favorecem a entrada de água e ajuda no desenvolvimento da vegetação, né, por causa desses túneis. E vem as queridas serpentes. Atualmente existem mais de 3.000 espécies que se distribuem por todo o mundo, com exceção dos polos. E elas também, né, são muito diferentes, elas têm modos muito diferentes, dependendo da espécie, dos grupos. Difere muito na alimentação, nos comportamentos, na reprodução. E as grandes famílias das serpentes são as Colubridae, Elapidae, Viperidae e Boidae. A primeira família da Colubridae é a mais numerosa, com aproximadamente 75% das serpentes, e são as mais recentes no aspecto evolutivo, porque elas não apresentam resquícios de membro na sua anatomia. Os hiperídeos, eles incluem as serpentes peçonhentas, e uma característica, né, desse grupo é a fosseta loreal, que é utilizada para detectar a presa, e essa estrutura, que não sei se dá para ver bem, né, que está apontando com a setinha. Só que é importante ressaltar que nem todas as serpentes peçonhentas possuem essa fosseta. Na família dos elapídeos, assim como os viperídeos, também existem serpentes peçonhentas. Como eu falei antes, né, elas não possuem essa fosseta loreal, e apresentam ação neurotóxica rápida e poderosa. A outra família, que é o Boidae, estão entre as maiores serpentes do mundo e também são as mais antigas do ponto de vista evolutivo, que apresentam requisitos de cintura pélvica próxima à cloaca e os pulmões, que é muito interessante. Eu separei algumas espécies de serpente, que é a jiboia arco-íris, da Amazônia. Inclusive, essa pode ser utilizada como pet, né?
A jararacuçu, que é muito conhecida aí por causa da peçonha dela, muita gente tem medo, assim, fala muito. E a cobra cipó verde. Agora eu vou passar a palavra para a Jéssica, que vai falar sobre as espécies legalizadas para pet. Olá, gente, boa tarde. Irei usar aqui o tema de espécies legalizadas para pets. Bom, os répteis podem ser excelentes animais de estimação. Em todo o mundo, cerca de 70,5 milhões de répteis e outros pequenos animais são utilizados como pets. No Brasil, esse número é de cerca de 2 milhões, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas é preciso ter alguns cuidados com isso. Primeiro, é necessário comprar esses répteis apenas de pessoas legalizadas e de vendedores licenciados, pois o tráfico de animais silvestres é uma atividade que movimenta cerca de 39 bilhões por ano em todo o mundo. E no Brasil, o estudo mais recente sobre o tema é o primeiro relatório nacional sobre o tráfico de animais silvestres de 2002, que estima a retirada de 38 milhões de animais da natureza brasileira todos os anos. Aqui embaixo nós podemos ver alguns tráfico, né, de animais, que tem um lagarto ali com as patinhas amarradas, as condições que essas tartarugas tigre-léguas estão ali acumuladas, né, meio que jogadas para ser uma caçamba de carro. Então, normalmente, esses traficantes, eles não ligam muito para o bem-estar do animal. Os répteis de estimação estão na moda por causa da maior disponibilidade e variedade de espécies, e principalmente porque, em virtude da sua biologia, necessitam de menos cuidados que mamíferos e aves. Essa questão de necessitar de menos cuidados é mais levada em consideração os locais que você pode criar ele, né? Normalmente cobras que estão em meio que aquários, viveiros assim, e também são animais que não necessitam muito de contato, diferente de um cachorro ou de gato. Encontra-se atualmente disponível uma grande quantidade de anúncios online em sites nacionais e internacionais, direcionados à compra, venda ou troca de animais silvestres, em especial répteis e aves. Nessa questão de anúncios online, eu peguei um artigo, que é, na verdade, um trabalho de conclusão de curso, que mostra alguns sites e os animais que eles vendem. No próximo slide vocês vão conferir aqui mais ou menos como é que funciona. Bom, a criação de répteis como pets representa um impacto sobre as espécies exploradas, visto que o interesse das pessoas em possuir espécies silvestres como animais de estimação incentiva fortemente a prática do comércio predatório indiscriminado da fauna silvestre, tornando a proliferação dos pets um problema para órgãos ambientais. Essa questão de ter um animal réptil como pet é bastante influenciada nos dias de hoje, né? E mais pelas pessoas famosas também. Às vezes você vê uma pessoa com um pet diferente, um réptil no caso, e você quer ter um. Às vezes nos comentários de internet, assim, muitas pessoas ficam procurando onde que vende, eu quero ter um animal desse tipo. E isso é um problema, porque algumas pessoas optam por comprar esses animais, e com o tempo elas ou não querem mais, ou enjoam do animal, ou simplesmente não têm a condição financeira de continuar cuidando dele, e simplesmente soltam esses animais de forma indiscriminada. Normalmente algumas pessoas não se importam muito com o local e acabam soltando ele em qualquer mato, qualquer lote por aí. E também tem a opção da entrega de forma voluntária ao centro de conservação e manejo de répteis e anfíbios, ou CETAs. Só que isso faz com que ocorra uma superlotação, porque normalmente esses centros de conservação, eles já têm os próprios animais, e muitas vezes vítimas de maus tratos, ou então um atropelamento, e acaba que a pessoa vai levando para lá e acaba superlotando esse local. E também é um fator importante que algumas espécies, elas não são nativas aqui da região. Então, isso acaba muito no caso do desequilíbrio ecológico, né, porque vem de outro país, a espécie não é acostumada, e esses animais acabam morrendo, né. Adicionalmente, também existem fatores de risco na compra e criação de répteis para estimação. Aqui eu coloquei uma fotinha microscópica da salmonela, porque os répteis, eles são considerados os principais reservatórios e portadores assintomáticos de salmonela, podendo desenvolver essa parasitose quando eles são submetidos a algumas condições, seja ela de estresse, da captura, do próprio transporte, que normalmente quando são traficados, são colocados em garrafa PETs, ou então amarrados com fita crepe. Então a galera não tem muita importância para o bem-estar, e normalmente eles não deixam os animais separados por caixa, e quando deixam separado, normalmente colocam 50 animais numa caixa só. Então isso pode acarretar nessa parasitose, o que pode gerar um problema gravíssimo de saúde pública. Então, esse é um fator muito interessante sobre
essa questão. Então, aqui vai algumas perguntas, que nos próximos slides elas terão as respostas, que é: quantas espécies de répteis são utilizadas como animais de estimação pelas populações humanas? Quais as espécies comercializadas? Quais fatores influenciam nos preços das espécies? E como se encontram os status de conservação dessas espécies? Quantas espécies de répteis são utilizadas como animais de estimação pelas populações humanas? Esses dados ele foi retirado do mesmo artigo, né? Então, a autora falou que eles pesquisaram 6 sites internacionais e nacionais e fizeram os dados com essa tabela aqui que eu vou apresentar para vocês. O estado de conservação das espécies compiladas foi avaliado segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Um total de 537 espécies de répteis pertencentes a 36 famílias foram registrados, considerando 45 estudos compilados e 6 sites de vendas consultados. As espécies compiladas estão distribuídas em 10 famílias de quelônios, 19 de lagartos, 6 de serpentes e 1 de crocodilos. Esses dados aqui, dessas 537 espécies, 94 estão incluídas nessa lista vermelha. Essa lista ela classifica como criticamente perigoso, vulnerável e até quase ameaçada de extinção. E outro fator importante é que nesses sites, a maioria são internacionais, é que uma das famílias que mais são vendidas são as de lagartos. No caso, inclui as iguanas, são bastante comercializadas lá fora. Quais as espécies comercializadas? Aqui eu coloquei uma lista, só que eu quero ressaltar uma coisa. Essa lista aqui inclui a iguana verde. E, no caso, aqui no Brasil, ela está na lista, ela é legalizada, né, para venda, mas não existe nenhum registro de reprodução dos criadouros. Existe uma lista de pets, né, que podem ser comercializados, ela foi atualizada, mas ela ainda não está disponível. Então, aqui, provavelmente deve ser uma lista antiga. Aí aqui temos a iguana verde, né, o jabutitinga, o jabuti-piranga, a tartaruga tigre d'água, que é bastante comum. Eu lembro que muitos amigos meus, principalmente na época de criança, todo mundo tinha essa tartaruga. A jiboia arco-íris da Amazônia e a jiboia arco-íris da Caatinga. Quais fatores influenciam nos preços das espécies? Eu coloquei algumas fotos do próprio artigo, que ela lista esses sites, e coloquei aqui as opções de preço, no caso. A análise dos sites de comercialização revelou uma grande variação de preço, que são influenciados pelo tamanho, coloração, gênero e raridade das espécies. Com destaque para essas 3 famílias aqui. No caso, a iguana, ela é livremente comercializada lá nos Estados Unidos. Esse valor que eu achei aqui, ele, se eu não me engano, é de 4 ou 5 anos atrás, então deve ter aumentado. Essa iguana é uma iguana albina, ela é considerada rara, assim, para comercialização, e ela é vendida por 210 euros, que convertido fica mais ou menos R$ 1.232. Aqui no meio nós temos a piton de cabeça negra, né? Ela, pelo que eu vi na lista que o artigo disponibiliza, ela é uma das serpentes mais caras vendidas em um desses sites. Ela chega a R$ 2.784. E aqui a última fotinha aí, que é a cobra do milho. Eu não achei um valor específico para ela, tanto na tabela não tinha, e eu fui tentar procurar por fora também, os valores eles variam muito, não dá para ter um número exato do valor dela. Como se encontram os status de conservação dessas espécies? As consequências do tráfico e comércio de répteis podem ter implicações sanitárias, econômicas, sociais e ecológicas. A exploração de alguns animais é tão alta que, se aliada ao comércio, a outros fatores como a destruição de habitat provocada pelo desmatamento, são capazes de prejudicar em níveis elevados a população das espécies envolvidas, podendo levar à extinção se não houver um controle sobre a captura excessiva. Porque, querendo ou não, muitas pessoas estão querendo ter esses tipos de pets, né? Então, a galera que quer dinheiro, ela não vai ver se ele vai ser legalizado ou não. Normalmente eles vão vender e eles não estão se preocupando com a população dessas espécies. Eles são voltados mais para a questão do lucro, né? E isso acaba que pode acarretar num desequilíbrio ecológico, e tanto num país que é retirado, tanto no país que esse pet é abrigado, né? Porque às vezes acontece a questão da exportação e importação. Então, isso ocorre num desequilíbrio ecológico gigante. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Clara e vou estar falando com vocês sobre a reprodução assistida
no contexto dos répteis, mais especificamente das serpentes. A reprodução assistida, ela é uma das áreas de mais forte atuação da biotecnologia, no sentido de conservação das espécies. Existem vários países que já utilizam essas técnicas de reprodução como uma ferramenta mesmo para a conservação de algumas espécies ameaçadas e também espécies em risco de extinção. Nós já vimos aí anteriormente o quanto esses animais, os répteis aqui nesse caso, são explorados, o quanto eles são inseridos na moda, em diversos fatores, e também essa conservação, ela permite estudos mais aprofundados dessas espécies, né? Com o crescente número de espécies de serpentes ameaçadas de extinção, as restrições que existem para a importação de répteis e estudos sobre suas toxinas, entre outros motivos, tornam a reprodução em cativeiro desses animais muito importante. Não só apenas as toxinas, né? Nós vemos aí vários artigos falando sobre a capacidade do veneno das jararacas, de outras espécies no âmbito farmacológico. A gente tem estudos comportamentais, de patologia, farmacologia e até anestesiologia também. Então, com a ausência de cópulas, né, que é a ação sexual, ou problemas com a concepção mesmo, são questões que dificultam essa reprodução em cativeiro. Então, a reprodução assistida em serpentes chega aí para ser uma ferramenta para modificar essa realidade. Além de conservar, né, interligada a essa conservação, essa reprodução assistida está muito ligada também com a criação de bancos genéticos que permitam a recuperação das populações afetadas. Os bancos genéticos muitas das vezes são considerados seguros animais, né? Que é um seguro para que sejam preservada a variabilidade genética. Então, com essas diversas espécies que a gente já viu aí, a gente vê como é importante conservar, né, proteger toda essa variabilidade de espécies que tem, cada uma ligada a algo, cada uma com uma vantagem em alguma área. Só que, acima de tudo, essa utilização dessas técnicas deve ser sempre norteada por preceitos éticos que envolvam a manutenção do bem-estar animal. No caso das serpentes, é necessário um estudo de toda a variabilidade de espécies para que os aspectos reprodutivos não sejam generalizados. Então, não tem como a gente apenas estudar uma espécie e basear essa reprodução apenas nela e fazer com todas as outras. Isso pode acarretar em riscos, que é o que a gente não quer, né? O objetivo ali é a conservação, a preservação da espécie, e isso não pode acontecer. As técnicas de inseminação mais descritas usam acoplada a uma seringa contendo sêmen, uma sonda flexível ou rígida, com um diâmetro adequado ao tamanho da fêmea, já que o oviduto é bastante delgado. O sêmen, a coleta do sêmen foi um obstáculo nos estudos iniciais sobre essa questão da reprodução. Dentre as técnicas testadas, a mais eficiente é realizando uma massagem digital na região ventral do terço final emanial contido, colhendo sêmen com auxílio de uma seringa diretamente da cloaca. Então, para evitar qualquer tipo de sofrimento animal, são utilizadas anestesia local. Existem outras técnicas também que não apresentaram resultados muito bons. A primeira, que foi provavelmente a primeira técnica utilizada, eles retiraram o sêmen do terço final do corpo também, só que com uma seringa, só que esse sêmen era contaminado com fezes, com urato. E outra técnica era a eutanásia do animal, e aí seriam retirados os ductos deferentes desse animal e aí coletaria o sêmen. Só que essa opção totalmente descartada, não é esse o objetivo. Quando se preocupa com conservação, preservação de uma espécie, eutanasiar um animal, desculpa, gente, eutanasiar um animal não é favorável, obviamente. Como toda técnica, essa técnica ela sofre mudanças, ela sofre aperfeiçoamentos e já tem maiores avanços a caminho, que tem a possibilidade da utilização de técnicas de maturação de oócitos in vitro, injeção intracitoplasmática de esperma, aliado ao desenvolvimento de métodos de criopreservação de sêmen e também de embriões.
Em vários estudos citados, né, a inseminação artificial gerou ninhadas com um número reduzido quando comparadas àquelas produzidas naturalmente por cópula. O controle dos pesquisadores era em referência ao período que normalmente corresponderia à fase de cópula para essa espécie. Mas como nós já vimos ali anteriormente, o cativeiro ele prejudica muito essa reprodução. Então, nesses casos, a inseminação artificial ela vem aí sendo a melhor opção. Por mais que esses estudos sejam novos, são bem recentes, o estudo mais antigo, acredito que seja de 2008, então, apesar de já ter um tempo passado, ainda são poucos esses registros, mas nós já vimos aí que a aplicação dele é muito necessária, né? Então, isso reflete também a necessidade de mais pesquisas voltadas para essa área. Boa tarde, gente. Eu vou falar, como último assunto da nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre o enriquecimento ambiental nos répteis. Mas primeiro de falar especialmente nos répteis, a gente tem que entender o que é o enriquecimento ambiental. Então, o enriquecimento ambiental é basicamente um processo que se baseia na oferta de diferentes estímulos que proporcionam um maior conforto ao animal e que auxilia ele a se adaptar fisiologicamente e psicologicamente ao ambiente ou ao recinto que ele vive. Então, adicionar, remover ou mover os objetos dentro desse recinto vai fazer com que promova uma estimulação da interação do animal, no caso do réptil, com o recinto. O principal objetivo do enriquecimento ambiental é criar práticas que levam a uma redução dos comportamentos anormais e dos comportamentos estereotipados e que favoreçam o aumento da ocorrência dos comportamentos típicos da espécie no seu habitat natural. Cada espécie tem a sua particularidade, então é necessário entender quais são as demandas de cada espécie para que as técnicas de enriquecimento atendam às condições que serem encontradas para ela na natureza. Mas para que serve o enriquecimento ambiental? Basicamente, ele serve para os animais, para que os animais possam expressar os comportamentos mais próximos dos naturais. Ele melhora as condições físicas e sociais dos animais, para eles vão interagir com os objetos do recinto e com outros animais do recinto, vai diminuir o estresse desse animal, vai criar desafios e imprevisibilidades importantes, fazendo com que o animal interaja mais com o ambiente que ele vive. Ele pode estimular a reprodução por simular o habitat natural da espécie. Ele é bastante utilizado em programas de reintrodução de espécies ameaçadas e também ele contribui com bastante importância com o trabalho de educação ambiental nos zoológicos. Agora que a gente entendeu qual é a importância do enriquecimento e o que é, como é que a gente pode enriquecer o recinto de um réptil? Então, é basicamente por meio da introdução de estímulos no ambiente, que sejam específicos para a espécie em questão. Então, os estímulos eles são divididos em categorias, que são as físicas, as sociais, sensoriais, alimentares e cognitivas. Aí, dos estímulos físicos, a gente tem exemplo como as cordas, os troncos, galhos, pedras, etc. Ou seja, são objetos que aumentam a complexibilidade do recinto. Como estímulos sociais, é basicamente fornecer companhia para esses animais. Então, ela pode ser categorizada como intraespecífico, que seria entre indivíduos da mesma espécie, como é o caso que a gente vê nos zoológicos, os jabutis, que a gente vê um recinto cheio de jabutis, ou até mesmo o interespecífico, que seria entre indivíduos de espécies diferentes, como é o caso de recintos que a gente vê cágados e os crocodilianos juntos, nos zoológicos também. Ainda tem os estímulos sensoriais e alimentares, que basicamente são fornecidos estímulos visuais, auditivos, olfativos, principalmente com o odor de alimento das presas, estímulos gustativos, com sabores diferentes do que o animal costuma comer, e o estímulo cognitivo, que são dispositivos que estimulam a capacidade de resolver os problemas complexos dos animais, que ao resolverem esses problemas complexos, ele ganha uma recompensa. Como observação, é bem importante, é necessário se atentar aos materiais que vão ser utilizados nesse processo de enriquecimento, tendo em vista que esses objetos podem oferecer risco para os animais, como se machucar fisicamente, ingerir o objeto, e tem sempre que se atentar para que o material esteja devidamente limpo, entre outras coisas. Então, de uma maneira geral, nos répteis, esse enriquecimento pode ser
ser utilizando objetos como troncos, galhos, pedras, tocas, areias, folhagens, etc. Pode-se utilizar alimentos vivos, difíceis de serem capturados, que vai obrigar o animal a trabalhar pela comida e a estimular o seu instinto predatório. Um exemplo que a gente tem é as serpentes que são criadas como pet, que elas podem se alimentar de animais vivos, por exemplo, para estimular esse instinto predatório. Mas nesse caso de fornecer animal vivo, tem sempre que ter a supervisão do responsável, né? No caso do dono do pet. A substituição regular dos elementos que compõem a ambientação do recinto vai estimular o comportamento natural de exploração, sempre que entra um objeto novo. A variação ao longo do dia da luz, da temperatura e da sazonalidade dentro do recinto também vai favorecer um ritmo natural de atividade desses animais. Como maiores exemplos de objetos físicos de enriquecimento para répteis, a gente tem os troncos, as pedras e as tocas. Principalmente o tronco e a pedra, eles podem assumir muitas possibilidades. E quando pensamos em utilizá-lo como forma de enriquecimento ambiental. E uma delas é seu uso como forma de desenvolver o equilíbrio em alguns animais e o repouso em outras. Para as serpentes, principalmente os troncos e as pedras, além de usados para enriquecimento ambiental, eles também podem servir para que esses animais se esfreguem nesses objetos quando eles estão naquele processo de equidise, que é a troca de pele. E aí eles podem realizar isso com mais conforto. Aí partindo mais para exemplos práticos, né? Essa imagem é de um livro eletrônico do Zoológico do Rio, na qual eles fizeram um enriquecimento ambiental com répteis semiaquáticos, que eram os crocodilianos e os cágados. Foi um estímulo sensorial, que com auxílio de folhas de couve, eles colocaram proteínas, como camarões, peixes, neonatos e pequenos pedaços de carne boiando em cima dessas couves, e essas couves ficaram boiando na água, e isso estimulou que os jacarés e os cágados nadassem até essa folha de couve com alimento para que capturassem alimento e aflorou, né, para que eles agissem com seus instintos de predação. Essa imagem também é do Zoológico do Rio. É uma técnica que eles chamaram de pescaria com jacaré. É uma atividade bem simples, mas com certo cuidado, né, porque se trata de um jacaré, um animal com alta periculosidade. Então foi elaborada uma espécie de uma vara de pesca improvisada, um galho firme de árvore, e bateram na superfície da água com um pedaço de frango, simulando uma presa viva. E o relato do pessoal que fez esse tipo de enriquecimento foi que eles tiveram bastante sucesso. Sempre que eles fizeram isso, simulando a presa viva na água, o animal foi e interagiu para se alimentar. Um outro exemplo para serpentes, principalmente serpentes com hábitos arborícolas, é esse enriquecimento com pedaços de madeira com galhos de diferentes tamanhos e espessuras. Esse é um brinquedo que ele é como se fosse um labirinto vertical para estimular a serpente. Ele vai gerar principalmente um estímulo para a atividade física do animal. É claro que a madeira não deve ter fapas ou pontos para não machucar o animal. E caso o animal não venha interagir, é interessante colocar estímulos olfativos, como maravilha do recinto de roedores. Então, desenvolver atividades com serpentes é sempre um desafio devido à biologia e o comportamento natural desses animais. Mas ainda assim é possível estimulá-los através de estímulos sensoriais, principalmente pelo olfato. Então a inclusão de rolinhos de papel, bolas plásticas e objetos para o animal que tem um cheiro de roedores, de presas, é um bom exemplo para possibilitar que as serpentes se movimentem mais nos seus recintos. Aqui esse é um enriquecimento que fizeram no Zoológico de Limeira, em São Paulo. Eles colocaram uma caixa com um alimento para que os jabutis fossem até a caixa e interagissem em busca do seu alimento. Então, utilizar um tubo de PVC ou outros materiais, como a caixa nesse exemplo, pode ser utilizado para dispor os alimentos para esses animais de uma maneira diferente. Então, esse tipo de enriquecimento pode ser usado tanto para jabutis nos recintos zoológicos ou até mesmo nos terrários, como quando os jabutis são usados como pets. E, além disso, para os próprios jabutis também pode ser fornecido tocas e folhagens como uma forma de enriquecimento.
Aqui nessas imagens eu botei só exemplos de enriquecimento. Então, na imagem superior à esquerda, a gente tem um recinto de uma jiboia. Não fala de onde, a imagem não falava de onde é, mas falava que era um recinto de uma jiboia. Então, a gente vê, eu não sei se dá dando para ver direito, mas basicamente tem uma corda, tem um pouco de pedra, tem lugar para ela se tocar, tem um pouco de folhagem. Na imagem da direita, no Zoológico de Brasília, um recinto de répteis na qual tem os cágados, e tem jacaré do papo amarelo também. E aí a gente vê enriquecimento como pedaços de pedras, tem árvores, tem os troncos, principalmente para os cágados descansarem. Essas rampas também são de grande importância para os animais entrarem e saírem da água quando quiserem. E na imagem na esquerda inferior, a gente tem um terrário de um jabuti. E aí a gente vê uma toca de madeira, bem artificial. A gente vê uns caminhos de pedra simulando a natureza. Também simulando a natureza tem uma folhagem artificial, tem um pedaço de areia, entre outras coisas. Essa imagem é de um estudo feito pelo Projeto Tamar, de Aracaju, que mostrou a utilização de canos PVC, que a gente pode ver na imagem da direita, com verduras e hortaliças e de um cubo de gelo com camarão, peixes, lulas e legumes, que é na imagem da esquerda. Esse tipo de enriquecimento alimentar mostrou que as tartarugas marinhas que estavam em reabilitação despertaram esse interesse pelo alimento, pelo objeto novo que estava, e elas nadaram em busca desse alimento. Então foi registrado que essa maior movimentação dos animais durante essas atividades reduziu o tempo que elas ficaram em repouso na água sem fazer nada, mostrando que, de maneira geral, o enriquecimento ambiental é uma ferramenta muito importante para o bem-estar animal. E aí, para concluir, gente, esse é o último slide, tá? A principal consequência do enriquecimento é desviar a atenção dos animais de situação de cativeiro. Então, quando adequadamente aplicado, o enriquecimento ambiental ele pode proporcionar aos animais comportamentos naturais em situação de cativeiro e promover interações benéficas entre eles, resultando até no nascimento de filhotes. O enriquecimento ambiental também proporciona a observação do comportamento natural desses animais, ou seja, é um fato muito importante para os zoológicos para que eles cumpram o seu papel educativo, gerando respeito e admiração dos jovens e dos adultos, principalmente das crianças, né, por esses animais. O enriquecimento ambiental é a melhor forma para melhorar a qualidade de vida desses animais em cativeiro, amenizando o estresse, como eu disse anteriormente. E, para finalizar, botei esses dois estudos, esses últimos dois tópicos, mostrando que entre 2009 e 2010, no Zoológico de Salvador, houve um enriquecimento ambiental, eles fizeram enriquecimento ambiental, né? E esse estudo registrou o nascimento de diversos filhotes de mamíferos, mas também de jacarés. E anos depois, nesse mesmo zoológico, também foi registrado o nascimento de uma sucuri verde, também devido ao enriquecimento ambiental. E aí, em 2013, no Zoológico de Belo Horizonte, também foi feito enriquecimento ambiental. E um outro estudo mostrou que, além de nascer diversos tipos de mamíferos, também nasceu muitos tigres d'água. E é isso que a gente tinha para apresentar. Esse slide é de referência, da onde a gente buscou. E tem um perfil de Instagram que a gente achou interessante, que fala bastante sobre os répteis de uma maneira geral. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. A gente está aberto a dúvidas, questionamentos, discussões. Pessoal, eu acho que é interessante mandar as dúvidas e as discussões lá no grupo, porque a Renata pediu para a gente conversar com ela agora. Então, queria sugerir isso daí. Tranquilo. Tranquilo. Qualquer coisa a gente pode mandar referência no grupo também, caso alguém queira saber mais sobre. Mandar os artigos lá para quem quiser também. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Show de bola. Eu vou saindo aqui porque tem a reunião com a Renata lá agora. Beleza, então, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso. Valeu, pessoal. É isso. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, gente.